Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, nossos irmãos aqui presentes, também os irmãos que nos acompanham pela internet. Nós estamos começando aqui a nossa transmissão, alguns minutos aí do nosso horário já passaram, né? Nossa programação está marcada para as 18 horas, mas nós já fizemos aqui uma oração, uma leitura de um verso da Escritura. E nós vamos então passar agora ao estudo da palavra do Senhor, né? Nosso estudo bíblico sobre a lei de Deus, que estamos aí nessa série de estudos sobre a lei de Deus. E então daqui a pouco nós vamos começar. Irmãos, eu vou aqui compartilhar o nosso link, pedir paciência aí dos que já vão entrando. Você que for entrando aí na transmissão já pode também curtir, já deixar seu comentário, fique à vontade. Vou compartilhar o nosso link aí no chat, para facilitar para quem quiser nos ajudar compartilhando. Também vou colocar lá no Telegram, eu não estou com o WhatsApp aqui, então quem puder colocar no grupo da igreja, o nosso link nos ajuda bastante. E fazer aqui os compartilhamentos, certo? Irmãos, lembrando que aqui na nossa cidade, o nosso estado, há um decreto estadual que determinou um toque de recolher às 18 horas, mas aqui em Alagoinhas não, ok? Compartilhar aqui. Vou pedir só um minuto, eu estou com a microfonia aqui na igreja, eu vou pedir um minuto aqui só para eu baixar um pouco aqui a altura do microfone. Ok, irmãos, eu creio que está melhor agora aqui para nós também. Então, nós estamos com um toque de recolher no estado da Bahia às 20 horas, certo? E aqui na cidade de Alagoinhas, o prefeito ele manteve às 20 horas, então não é às 18 horas aqui, é às 20 horas, mas o conselho decidiu manter a nossa reunião aqui às 18 horas, né? O horário que a gente está marcado para iniciar os trabalhos aqui, certo? Então nós temos aí mais ou menos, no máximo a gente deve estar já... Geralmente a gente tem 1 hora de estudo, né? Mas eu digo aqui na igreja, para os que estão aqui presenciais, nós podemos ficar aqui até 7h20, 7h30, nós podemos aproveitar esse tempo aqui presencial. Ok, irmãos, uma boa noite nossa irmã Soraya, graça e paz, também presbítero Marcos, muito boa noite também, estão chegando aí na nossa transmissão. Ok? Só mais um compartilhamento aqui, para a gente daqui a pouquinho já começar. Lembrando que na igreja cristã, né, aqui no nosso município, há um decreto aí do dia 16 de março, considerando as igrejas serviço essencial. Então, eu ainda não sei até que ponto, né, como é que isso vai ser aplicado, mas o fato é que a igreja foi considerada um serviço essencial, certo? Então, nós louvamos a Deus por isso, né? Sempre oramos pelas autoridades, queremos louvar a Deus aí por essa decisão lá da Câmara dos Vereadores aqui do município de Alagoinhas, né? Deus abençoe o trabalho dos vereadores aí, daqueles que formulam as leis, né, do nosso município. Ok, irmãos, já compartilhei os links aqui, né? Vamos orar mais uma vez e aí começamos efetivamente o nosso estudo. Oremos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, diante do Senhor, também diante da sociedade,
aqui publicamente, ó Pai, para te adorar, para aprender de Ti, também aqui com os nossos irmãos, ó Deus, e pedimos a Tua graça. Abençoe esse momento, ó Pai, que seja de aprendizado, que venha a ser de crescimento espiritual e que o nome do Senhor venha a ser exaltado, ó Pai, na nossa vida e na vida da igreja. Perdoa as nossas faltas, nos santifica pela Tua palavra. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar então a nossa classe aqui sobre a lei de Deus. A aula de hoje, o título da aula de hoje é Regras para a Compreensão dos 10 Mandamentos. Então nós vamos estudar a lei de Deus aqui na igreja, nesses estudos, e a lei de Deus são os 10 mandamentos, pelo menos o resumo da lei de Deus são os 10 mandamentos. E o Catecismo Maior de Westminster, ele traz essa pergunta que tenta responder ou trazer algumas regras para a compreensão dos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui na classe, essa regra não é minha, essas regras não são minhas. Essas regras não são dos teólogos lá de Westminster, dos divines de Westminster. Não, essas regras foram extraídas das Escrituras, certo? Então, a própria palavra de Deus nos revela esse padrão na lei de Deus, essas orientações sobre como devemos abordar os mandamentos de Deus, certo? Então, é um estudo bíblico, um estudo que vai usar aqui a confissão, o catecismo de Westminster, mas tudo isso aqui nós cremos vir da própria palavra do Senhor. Então, a nossa base sempre é a Bíblia, os símbolos de fé estão presentes aqui, e esse material aí, o Catecismo Maior de Westminster comentado, é o livro que estamos usando nas anotações aqui da aula, certo? Johannes Gerhardus Voss, Então, é o autor desse material aí. Ok? Esse material eu não vou usar hoje, La Instituição de la Lei Bíblica, Não tem em português, só em espanhol, em inglês também, de Rosas John Rushduni. A Lei Moral de Ernest Kevin, que já usamos, e também aí o compêndio de Teologia Apologética que devemos usar em outros momentos. Irmãos, como o salmista sempre diz, em Salmo 119, 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. Então, veja a maneira como os servos de Deus piedosos ali do Antigo Testamento tratavam a lei de Deus, como algo precioso, algo valioso para se guardar no coração. Ok, então, antes de entrar nas regras sobre os 10 mandamentos, tem uma pergunta no Catecismo, a pergunta 98, que é a seguinte: onde está resumidamente contida a lei moral? Se alguém lhe perguntar, onde é que está a lei moral? Como é que você vai responder? Então, não é difícil você responder, certo? Onde está a lei moral? Está claro ali no livro do Êxodo, capítulo 20, está ali no livro do Êxodo, capítulo de número 20. E também é registrado lá em Deuteronômio 4:10, que Deus mandou registrar, essa lei. Mas vamos ler aqui. A lei moral está contida resumidamente nos 10 mandamentos. Onde está a lei moral na Bíblia? Há um resumo da lei moral nos 10 mandamentos, que foram ordenados pela voz de Deus no Monte Sinai, e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, registrada no 20º capítulo do livro de Êxodo. Então, onde está a lei moral na Bíblia? Nos 10 mandamentos, que Deus entregou ao povo naquela aliança do Sinai. E onde é que está registrado isso? No capítulo 20 de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos abrangem o nosso dever para com Deus, e os outros 6 mandamentos o nosso dever para com os homens, certo? Então, também no livro lá de Deuteronômio, nós vamos ver aqui mais na frente, ele diz a referência. Também em Deuteronômio,
há novamente os 10 mandamentos ali registrados, certo? Deuteronômio 4:10 diz o seguinte: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Então, em Deuteronômio 4:10, ele está nos afirmando, lembra que Moisés quebrou as primeiras tábuas. E aí, em Deuteronômio 4:10, é dito que novamente Deus deu, por meio de Moisés, essas tábuas, né, iguais às primeiras. Onde é que está um resumo dos 10 mandamentos ou da lei moral no Novo Testamento? Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, um resumo dos primeiros mandamentos que se referem a Deus, Jesus diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Certo, irmãos? Então, os 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus, ok? E amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma e entendimento, de todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo, é o resumo dos 10 mandamentos, ainda. Então, é um resumo do resumo, certo? Resumo do resumo. Então, onde estão, se você quiser anotar aí, né? Já Êxodo 20 é fácil, mas tem aí. Onde estão registrados na Bíblia os 10 mandamentos? Êxodo 20, de 1 a 17, e Deuteronômio 5, de 6 a 21. Certo? Então, em Deuteronômio 5, de 6 a 21, nós temos aí novamente os 10 mandamentos registrados na Bíblia. Próxima pergunta, né, aí do comentário. São os 10 mandamentos a declaração total da lei moral? Tudo da lei moral está nos 10 mandamentos? Será que tudo que eu preciso para conhecer a lei moral está nos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, resposta aí, né, não são a declaração total e detalhada da lei moral, mas um resumo dela. Então, os 10 mandamentos são um resumo. Tem várias aplicações da lei moral que você lendo a Bíblia, toda a palavra de Deus, você vai perceber as implicações dessa lei. Então, os 10 mandamentos, irmãos, são um resumo dos deveres nossos para com Deus. Mas, para interpretar a lei e aplicar, você tem que conhecer toda a Bíblia e entender que tudo o que é moral, toda a moralidade, vai ter base nos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos são um resumo. Então, por exemplo, onde é que na Bíblia diz que traficar drogas é errado? Não tem, né? Não tinha. Lá na época da Bíblia não tinha nada dizendo assim, não serás traficante de drogas. Só que o tráfico de drogas, ele produz o quê? Pessoas roubam, pessoas matam por causa da dependência química. Então, não precisa estar lá na Bíblia dizendo, né, uma lei dizendo que o tráfico de drogas é moralmente errado. Entende? Então, pelos mandamentos que estão lá, não matarás, não furtarás, pelos princípios da lei moral, você consegue entender que um ato, né, um tipo de comércio aí, no caso, o comércio de drogas, né, que causa dependência química, é algo moralmente condenável, algo que atenta contra a vida humana. É algo que vai contra, né, algo que vai trazer juízo de Deus contra essa pessoa que está promovendo o caos, né, a morte e etc. Então, a lei, os 10 mandamentos são um resumo. Então, as pessoas querem encontrar na Bíblia tudo dito, uma lista, tudo já dito, né, o que é o certo e o errado.
Só que a Bíblia nos resume nos 10 mandamentos e há aplicações. E nós devemos aplicar a lei de Deus ao nosso contexto, né? E ver o que é que não está de acordo com a moralidade bíblica, com a lei de Deus. De que modo dividem-se normalmente os 10 mandamentos? Geralmente, ele coloca aí entre aspas, se dividem em 2 tábuas. Amar a Deus, os primeiros 4 mandamentos, e os últimos 6 dizem respeito ao dever para com o próximo. Interessante que ele colocou entre aspas aí, porque há uma teoria muito interessante de que em cada tábua tinha os 10 mandamentos, ou seja, que 2 tábuas é porque eram 2 cópias da lei, como num contrato. Quando você assina um contrato, são 2 vias, né? Então é como se fosse um contrato, uma aliança, ali no Sinai, onde Deus deu esse contrato em 2 vias, uma para o povo, outra representando, né, que uma era para o povo, outra para ele. Mas tem muita gente que acredita que uma tábua era os primeiros 4 mandamentos e a outra tábua os outros 6 mandamentos, né? Mas o fato é que há uma espécie de divisão na lei. Os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, né? E os segundos mandamentos, a segunda parte, os 6 últimos, dizem respeito ao homem. Mas então, nem todos os mandamentos tratam dos nossos deveres para com Deus? Não, né? Vamos entender que, claro, num sentido último, todos os mandamentos se referem a Deus. Porque toda a nossa vida é vivida diante de Deus. E aquilo que fazemos aos nossos semelhantes está diante de Deus. Mas, então ele diz aí, né? Claro que, ele diz assim, nem todos os 10 mandamentos tratam dos nossos deveres para com Deus, não. Não podemos achar que os últimos 6 mandamentos sejam uma mera questão entre nós e nossos semelhantes. Eles compreendem o nosso dever para com Deus. Então, mesmo o dever para com o próximo também é um dever para com Deus. Mas há um sentido em que os primeiros mandamentos são deveres diretamente voltados para Deus, e os 6 últimos se referem aos nossos deveres indiretos para com Ele, para com Deus. Ou seja, os nossos deveres para com Deus naquilo que diz respeito a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Então, não roubar, não matar, não cobiçar, não dizer falso testemunho. É um dever, claro, para com Deus, mas que diz respeito a uma relação entre semelhantes, né? Entre nós e nossos semelhantes. Sendo esses últimos mandamentos relativos aos nossos deveres para com os semelhantes, que vínculo há entre eles e o dever para com Deus? Toda a nossa vida está diante de Deus, nós somos criaturas. Então nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. Nosso entendimento de responsabilidade, de moralidade, é porque há um Deus a quem prestaremos conta no último dia. Então é por causa de Deus que eu tenho um dever com o próximo. Se Deus, como muita gente não crê, né, que Deus não existe, então não há uma base para nós cristãos, não há uma base para o certo e o errado, para a moralidade, no ateísmo, no evolucionismo, no materialismo. Não há uma base para a moralidade, porque se não há um Deus, a lei é uma criação do homem, que é certo num lugar e pode não ser certo no outro lugar, dependendo do estágio da evolução humana. Então, por que não devemos furtar nem matar? É porque matar é pecado contra Deus, atenta contra a imagem de Deus no homem. Somos responsáveis diante de Deus. Haverá um juízo final diante de Deus. Então, por isso que nós não podemos matar e roubar. As 2 tábuas têm a mesma importância. Irmãos, a quebra de qualquer mandamento é pecado. Tiago, lá na sua carta, Tiago 2, de 10 a 11, diz que quem quebra um mandamento, quebra todos. Então, todos os mandamentos são importantes, certo? Mas ele diz aqui, o comentarista Gerhardus Voss, ele diz aí, que pela estrutura lógica, a segunda tábua é subordinada à primeira. Então, o grande primeiro mandamento é amar a Deus. E amar o próximo é subordinado a esse mandamento primeiro.
certo? Então não tem como amar o próximo se não amamos a Deus. E nós devemos amar o próximo como a nós mesmos porque nós amamos a Deus. Né? A base do mandamento para com o próximo, a base é a crença em Deus, o temor de Deus, certo? Então, para nós não existe, né, estamos vendo aqui, não é uma base sólida, né, uma moralidade humanista, né, que não crê em Deus, só crê que o homem inventou a lei. E aí o último slide dessa primeira pergunta, antes de ir para a próxima, é interessante esse slide, essa pergunta. Que compreensões erradas existem hoje a respeito dos 10 mandamentos? Vejam, as pessoas entendem errado a lei moral, os 10 mandamentos. Há uma compreensão que os 10 mandamentos são leis humanas, criadas por Moisés ou por outras pessoas entre os judeus. Então, muita gente não crê que a lei é uma revelação de Deus. Mas o homem criou, desenvolveu essa lei, né? Ou seja, o homem foi observando, experimentando, percebendo que o certo e o errado, que a quebra desses mandamentos vai contra o interesse da sociedade, do próximo, o bem-estar geral da humanidade. Né? E, então, muita gente entende que a lei é uma invenção do homem. E muita gente entende também, é outra compreensão errada, que os 10 mandamentos tinham um significado temporário. Os 10 mandamentos, a lei, é só lá para o Antigo Testamento, é só lá para Moisés. Agora, no Novo Testamento, a lei do amor, né, uma ideia evolucionista aí da lei. Então, aquela lei passou, agora há uma lei do amor do Novo Testamento, certo? Então, nós não precisamos mais dos 10 mandamentos. É a lei de Cristo, é a lei do amor, certo? E nós entendemos que os 10 mandamentos não são leis humanas, mas são leis divinas. Não foram escritos por Moisés ou pelo homem, mas o próprio Deus escreveu naquelas tábuas ali, né, por meio do mediador, do anjo ali. A validade da lei não é temporária, não é só para o Antigo Testamento, a lei moral não é temporária, mas vale até o final dos tempos e jamais podem ser modificados ou superados por qualquer outra lei. Na verdade, no céu vai continuar, nós vamos continuar sendo santos ali, obedecendo. Claro que esse formato de 10 mandamentos não vai precisar ali, segundo entendemos, porque nós não vamos mais pecar e isso vai estar dentro de nós. Né? O amor, claro que seres glorificados que amam, né, não vão, vai ser contra a nossa natureza pecar, transgredir a lei. Certo? Então, essa ideia de evolução, de que a lei o homem cria, inventa. Então, por isso, irmãos, que é sábio quando os governos vão à Bíblia, observam a Bíblia. Vão à palavra de Deus para entender o que é o certo e o errado. Porque é uma revelação de Deus, é a palavra de Deus, é a lei de Deus. A Escritura revela a lei de Deus para nós. Pronto, agora nós vamos ver as regras para a compreensão dos 10 mandamentos. Não vamos ver tudo, vamos começar a ver, né? Vamos ver até onde conseguimos ir hoje, né? Dentro do nosso tempo aqui. E graças a Deus nossa transmissão está boa, né? Graça e paz aí aos irmãos que estão chegando aí, presbítero Romeu, irmã Nath, irmã Magnólia e irmã Jusilene, bem-vindas aí, bem-vindos, né? À nossa transmissão. Certo, então vamos seguindo aqui nossa exposição, ok? Então quais são as regras, né? Então veja, antes de entrar no estudo dos 10 mandamentos, nosso catecismo ele nos orienta algumas regras, né, para a gente entender corretamente aí os 10 mandamentos. Então, que regras devemos observar? Resposta: para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem observar as seguintes regras. Primeiro, são 8 regras, viu? Nós não vamos ver todas hoje, não. Primeiro, a lei é perfeita e obriga integralmente e para sempre a sua plena obediência,
de acordo com a justiça dela, de modo que exige a máxima perfeição no cumprimento de cada dever e proíbe o menor grau de qualquer pecado. A lei de Deus é perfeita, Salmo 19, 7. Mateus 5, 21 a 22, Mateus 5, 27 a 28, Mateus 5, 33 a 34, Mateus 5, a 37 a 39, Mateus 5, 43 a 44, dizem que a lei de Deus exige perfeição absoluta e não pode tolerar qualquer desvio, por mais leve que seja. Mateus 5, 48 diz, a própria lei de Deus exige que o homem, sua criatura e portador da sua imagem, seja perfeito. Então veja aí, Salmo 19, 7, que eu li aqui antes, no começo, na devocional aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Deus é perfeito, a sua lei é perfeita, Deus exige de nós a perfeição. É o que a lei exige, né? Vamos ver aqui como é que é isso, né? Porque a gente está muito longe de ser perfeito. Então, como é que é isso? Por que precisamos de regras para compreender os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos não são a aplicação completa, nem a declaração detalhada da lei moral, mas apenas um resumo. Então, voltamos a dizer, a lei é um resumo. Então, nós precisamos de regras para poder abordar a lei de modo sábio e entender que, a partir do resumo, tem muitas aplicações. Quantas são as regras dadas pelo catecismo para a compreensão dos 10 mandamentos? 8 regras. Nós não vamos ver tudo hoje. De que fonte procedem essas 8 regras? Da Bíblia. As regras apresentadas pelo catecismo são a formulação da aplicação bíblica da lei a problemas e situações particulares. Então, tudo aquilo que os puritanos fizeram, aquela lista de pecados, quais são os pecados cometidos no primeiro mandamento, aí tem uma lista lá, né? Quais são os deveres do primeiro mandamento, tem uma lista gigante. Isso são aplicações dos mandamentos. O que significa dizer que a lei de Deus é perfeita? Significa que a lei é a revelação da vontade de Deus para o homem e que o homem é obrigado a cumprir perfeitamente. É a obrigação do homem, nunca pecar, ser perfeito, obedecer. Que grau de conformidade com a justiça exige a lei moral de Deus? Plena e total. A lei exige santidade plena, total, perfeita, absoluta. Não adianta uma meia obediência. Está perdido. Meia obediência não adianta. Obedeci, mas obedeci 9 mandamentos. Pequei um. Não adianta. Quebrou um, quebrou todos. Então Deus exige do homem perfeição. Lá no Éden, Deus exigiu de Adão perfeição. Comeu do fruto, pecou, morreu, não teve mais oportunidade, por meio de obediência, de encontrar salvação pela obediência e por obras. Que parte da nossa natureza está comprometida com a exigência divina de obediência à sua lei moral? A lei moral a todos obriga integralmente. Você entende o que essa palavra significa? Integralmente? Completo. Toda a natureza humana, corpo e alma, o coração, os pensamentos, as emoções, as palavras, as obras. O homem todo é exigido pela lei obediência. E por quanto tempo? Lá no Éden, não comer do fruto, aparentemente, não é dito um tempo, mas parecia que era um momento de prova, né? E a lei moral exige o homem obediência por quanto tempo? Para sempre. Isso é, tanto na vida presente, quanto na porvir. Porque a lei moral, né, é uma revelação de Deus ao homem, né, que é apropriada para a nossa vida presente e futura, apropriada à vida na eternidade. Então a lei moral, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, a sua lei não passará. Nem o i, nem o tio da lei passará.
Qual a diferença, então, da lei de Deus para as leis humanas? As leis humanas, leis não bíblicas, não cristãs, aceitam obediência parcial, uma obediência imperfeita. Então, ele vai dizer aqui mais na frente, né? A lei dos homens não exige que você tenha emoções, que você goste de estar obedecendo. A lei diz, faça. Se você estiver fazendo, por exemplo, você tem que pagar o imposto de renda. Você não gosta de pagar o imposto de renda. Não importa. Pagou, pronto. Então, a justiça humana está satisfeita. A lei de Deus não. Ela exige o coração, que você obedeça a Deus de coração. A lei de Deus exige perfeição moral absoluta dos seres humanos. Certo? Aí a pergunta 9 diz, isso não é algo impossível? Sim. Para homens caídos, para nós após a queda, é impossível a perfeição, obedecer. Somos pecadores, ninguém é perfeito, não é um mero ditado popular. Ninguém realmente consegue satisfazer a perfeição moral e absoluta que a lei de Deus requer. Então a lei exige do homem todo, integral, e ninguém consegue. Certo? Ninguém consegue. Vai dizer aqui mais na frente, é um equívoco do fariseu, Paulo, que era Saulo, ele achava que ele estava obedecendo antes de se converter. Depois leia lá Romanos 7, você vai perceber que Paulo foi confrontado pelo 10º mandamento, não cobiçarás, que é um mandamento espiritual. Não cobiçar é uma coisa do coração. E aí Paulo foi convencido, a lei matou ele, porque o fariseu achava que não estava pecando, porque literalmente ele não estava adulterando, ele não estava roubando. Só que Jesus, lá no Sermão do Monte, explicou que nos pensamentos, no coração, o homem mata, o homem adultera, o homem quebra a lei de Deus. Mas, pastor, não é irracional Deus exigir dos seres humanos o que é impossível de obter ou alcançar? Deus não está sendo injusto em querer dos homens uma obediência impossível? Não. Irmãos, isso é muito importante que você entenda. Não. Por que não? Por que não é injusto Deus exigir perfeição do homem? Porque quando Deus criou o homem antes da queda, Deus criou o homem perfeito e capaz de alcançar a perfeição. Quando o homem peca, o que a Bíblia revela é que o homem caiu dessa condição por culpa própria. Ah, pastor, mas não estava no decreto? Sim, estava no decreto, Deus é soberano. Mas a Bíblia revela, Deus deu todas as condições ao homem e foi uma ação da responsabilidade humana, foi uma ação da vontade humana. A serpente, ao tentar Eva, ela introduziu a tentação. Deus a ninguém tenta, Tiago vai dizer isso. Né? Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Eva deu ouvidos à tentação da serpente, que alimentou a cobiça, né, dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o desejo, e ela foi lá e comeu, e depois o homem foi lá e comeu. Então, ele quebrou a lei de Deus, ele se rebelou contra Deus. Deus permitiu, estava no decreto, né, mas o homem pecou. Foi uma decisão moral, humana, da humanidade ali representada em Adão. Então o homem caiu no pecado por sua própria culpa. O fato de estar no decreto não quer dizer que Deus pegou o homem e arrastou ele, como muita gente entende que nós calvinistas pregamos, né? Que Deus forçou o homem, tentou o homem ao pecado. Não, ele não fez isso. A gente não entende como é que essa relação do decreto com a responsabilidade humana, mas a Bíblia revela os dois, que estava e iria acontecer. Deus é soberano, sua vontade sempre se cumpre, mas a Bíblia revela que o homem é responsável, ele comeu do fruto, ele pecou, certo? E Deus vai punir o pecado do homem. E é culpa do homem, e o homem tem que responder diante de Deus.
Então a nossa incapacidade de cumprir a lei é culpa nossa, não é de Deus. Deus não vai rebaixar o nível da lei, das suas exigências, da sua santidade, por causa de algo que não é culpa dele, algo que é culpa nossa. Ele não vai rebaixar a sua perfeição, o seu padrão, ao nível da pecaminosidade do homem. Então não é irracional, ele diz aí, Deus não é irracional a nos exigir aquilo que é impossível, porque ele nos fez capaz de cumprir. Então não é irracional. Ele está exigindo algo que ele deu ao homem condições. O homem é que perdeu por ele mesmo. Então o homem responde por isso. Houve algum ser humano que tenha cumprido a lei moral de Deus? Sim, Jesus Cristo viveu uma vida de perfeição. O único, depois da queda, né, que conseguiu perfeitamente cumprir. Então veja o valor da justiça de Cristo, da obediência de Cristo. Certo? Até do seu nascimento, a sua crucificação, ele nunca pecou. Nunca teve um sentimento pecaminoso, um pensamento pecaminoso, nunca uma palavra, nada ele fez, nenhuma obra. Ele cumpriu perfeita, integralmente a lei, amou a Deus de todo o coração, alma, mente, e ao próximo como a si mesmo. Em Jesus nós podemos ver a perfeição moral exigida. Então, em Jesus nós podemos observar, né, num homem ali, no Deus homem, mas era homem também, isso se concretizou na vida de Jesus perfeitamente. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. A continuação aqui é uma continuação, né, da resposta da pergunta 99. Quais são as regras para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Continuação da resposta. Para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem-se observar as seguintes regras. Que a lei é espiritual e abrange o entendimento, a vontade e as afeições. E todas as outras faculdades da alma, bem como palavras, obras e procedimentos. Então, a lei, ela é espiritual. Depois veja lá, Romanos 7,14, o conflito de Paulo com a lei no seu coração. Né? Você vai ver isso lá depois. E outros versículos aí, como Deuteronômio 6,5, comparando com Mateus 22, 37 a 39. Qual é a derivação, o sentido original da palavra espírito na Bíblia? O que é espírito? A palavra espírito no original é vento, sopro. Lá na criação, Deus fez o homem do barro e soprou. Essa palavra, claro, não é só vento, né? Mas esse vento na Bíblia significa um ser, o espírito, que tem consciência, que é vivo, que é ativo. Por exemplo, Deus é espírito, os anjos são espírito. Os demônios são espíritos, não têm corpo. O ser humano também tem espírito. Um espírito ligado ao corpo. Então, depois da morte, o espírito continua existindo. Então, o ser humano ele tem um espírito que vai voltar ao corpo na ressurreição do último dia e vai prestar contas a Deus. O que significa o adjetivo espiritual na Bíblia? Né? Ele vai dizer aí, esse adjetivo significa, né, unido ao Espírito de Deus. Conforme esse sentido da palavra, né, um homem espiritual não é apenas um homem religioso, mas um homem que habita o Espírito. O que significa a palavra espiritual, né, ali? O que é pertinente ao espírito humano. Né? Então, a lei, irmãos, ela não trata só... A lei de Deus não trata só do externo, mas dos pensamentos, sentimentos, emoções e vontade. As leis humanas são espirituais? Não. O Estado, pelo menos ele não deveria querer entrar na jurisdição do coração, o Estado. As leis humanas. As leis produzidas pelo governo civil não são espirituais, ou não deveriam. Elas não reivindicam o governo da vida espiritual mental das pessoas,
mas conformidade exterior. Por exemplo, ele diz aí o que eu já disse, né? Já citei antes. O governo pode criar uma lei que lhe obriga a pagar o imposto de renda? Pode. Mas ele não pode criar uma lei lhe obrigando a pagar o imposto de renda feliz e alegre. Não pode. Então ele não pode fazer isso, pelo menos não deveria, né? Ele não é Deus, só Deus é Senhor da consciência. Entendeu? Então, mas o governo, ele cria leis externas. O governo não tem autoridade sobre a vida mental e espiritual dos homens. Isso é a liberdade de consciência, irmãos, que nós estamos vendo sendo perdida. Pessoas sendo censuradas, presas por opiniões, por crenças. Os governos totalitários tentam, através do Estado, controlar o pensamento das pessoas. Ele diz aí que no Japão havia uma delegacia para o controle dos pensamentos perigosos. Em países comunistas, ainda hoje há perseguição por questões religiosas e no Estado Islâmico, nos Estados Islâmicos. Tudo isso é uma tentativa de usurpar prerrogativas de Deus e destruir as liberdades. Então, esse tipo de lei que quer dizer o que é que o cidadão vai pensar, irmãos, isso é algo terrível, né? Um totalitarismo é algo que usurpa algo que pertence só a Deus. Os países protestantes, cristãos, a nossa confissão de fé, há um capítulo sobre a liberdade de consciência. Só Deus é Senhor da consciência. E a deixou livre de mandamentos de homens. O catecismo, a confissão de fé vai dizer. Então, a religião cristã é uma religião que prega, né, que somos livres para obedecer à lei de Deus, né, e livre de governos que nos ordenam fazer coisas contrárias à lei de Deus. Né? Há uma liberdade cristã. Como os fariseus compreenderam erroneamente o escopo da lei moral? Os fariseus davam ênfase ao externo, à conduta exterior. Então eles acreditavam que eram perfeitos, porque eles olhavam a vida deles, nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei. Né? Eles tinham uma conformidade externa com a lei de Deus. Guardavam o sábado, literalmente, né? Não fazia nada no sábado, que era o dia do Senhor do Antigo Testamento, né? E aí eles dão essa ênfase, os fariseus, só a uma moralidade externa, certo? Mas a lei abrange o intelecto, certo? Então, acreditar em mentira, em falsa doutrina, né, em leis humanas, tudo isso, irmãos, é contra a lei moral de Deus. É imoral ter outro Deus, outro evangelho, certo? Ter um entendimento obscurecido, distorcido. O homem é responsável diante de Deus por aquilo que ele crê. Mas as igrejas estão pregando falsas doutrinas, heresias. O homem é responsável. A Bíblia está aí, Deus está aí. Existem igrejas pregando o verdadeiro evangelho, não só a presbiteriana, outras. Então a lei moral abrange o que está dentro, é importante. Nós não somos fariseus, né, que é só o culto presbiteriano externo, é só as formas, não. Nós valorizamos isso porque cremos que é o certo. Mas Deus está preocupado com o coração. O que significa afirmar que a lei moral abrange nossa vontade? Certo? Então, é pecado tomar uma decisão contrária à lei de Deus. É pecado. Minha vontade, querer algo, isso revela a natureza pecaminosa. Quando eu quero algo que Deus disse que não é para eu ter. Então não é pecado só quando há o adultério literal. Né? Quando a pessoa quer ter uma mulher que não é dele, mulher do outro, é pecado. A vontade ali é pecaminosa,
vai ser julgada, condenada. No caso dos crentes, nós temos que nos arrepender desses pecados. Certo? Então, a vontade, ainda que eu não coloque em ação essa vontade, é pecado, segundo a Bíblia. Não é só quando eu vou lá e executo, não. A cobiça é pecado. O que está dentro diante de Deus é pecado. Não é só quando é feito a obra, quando eu vou lá e executo esse pecado, não. Então, o fariseu, religiões farisaicas, dá a entender que as pessoas às vezes são muito santas, porque elas não estão executando o pecado, mas o fariseu eram os sepulcros caiados, eles limpavam o exterior do copo, mas dentro eram copos sujos, sepulcros caiados. Então, muita da religião, até mesmo no meio evangélico, há uma ênfase em alguns pecados, em não fazer certas coisas. Mas dentro as pessoas não estão regeneradas. Não são convertidas verdadeiramente, estão imundas, cheias de imundícia, de vontades corruptas, pecaminosas. E acham que são santos, são melhores do que os outros. E precisam ainda se arrepender do seu pecado. Certo? Então, não adianta só fazer que nem os fariseus, limpar fora. A lei de Deus nos revela que Deus quer uma limpeza dentro. Né? A lei de Deus abrange o homem todo. A lei também, ele diz aí, abrange as afeições, como o amor, rancor, raiva, alegria, tristeza. Então, o meu amor tem que estar para as coisas corretas. Né? Eu posso me irar, mas pelas coisas justas, e não deixar o sol se pôr sobre a ira. Posso ficar triste contra o pecado, não triste porque Deus não me permitiu pecar. Então as nossas emoções devem estar sujeitas à lei de Deus. É pecado ter sentimentos ou emoções errados, contrários à lei de Deus. Então muitas vezes a pessoa está frustrada emocionalmente, porque Deus não permite ela, né, ter certas coisas ou fazer certas coisas que é contra a lei de Deus. Então isso revela a natureza pecaminosa. E outras faculdades da alma, né? Então a memória, o senso artístico, a capacidade de produzir música, pintura, poesia, todas as faculdades do espírito humano devem estar sujeitas à lei de Deus. Além dessa vida interior, que outras atividades humanas refere-se à lei moral? Palavras, obras, procedimentos. Tudo, então, Deus exige, né, a lei de Deus exige santidade em tudo na vida. Nas palavras, nas obras, nos procedimentos, certo? Na vida interior, na vida exterior, na nossa relação com o ambiente, certo? O mandamento de Deus abrange tudo. Ok? Irmãos, eu vou aqui, se eu não me engano, para a última sessão. Deixa eu ver como é que está aqui a nossa transmissão e ver se tem perguntas. E vou caminhando aqui para o desfecho, irmãos, e aí se preparem aí para fazer suas perguntas, certo? Aqui até agora, aqui na internet, nada ainda. Aqui tem alguns irmãos aqui também. Fiquem à vontade aí. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Continuando, que regras devem ser observadas para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Para uma correta compreensão dos 10 mandamentos, deve-se observar as seguintes regras. Que uma mesma coisa é exigida ou proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. Então, em vários mandamentos, a mesma coisa é exigida e proibida. Certo? Então, por exemplo, o dia do Senhor, 6 dias trabalharás, tem a ver com não furtarás. Porque a pessoa que não trabalha está furtando. Está virando alguém que está se aproveitando de outros para sobreviver. Então, esse negócio de impedir as pessoas de trabalhar dá ocasião para o furto, para o saque, para o roubo. É o que vai acontecer se essa política aí de lockdown, de tão somente impedir o pai de família de trabalhar,
né, o modo correto de você suprir a sua necessidade é por meio do trabalho. Então, o trabalho honesto é o lado positivo de não furtarás, de não roubarás. Onde um mandamento é ordenado, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Então, a lei é positiva e negativa. Ela proíbe e ela ordena. Há vários versículos aí que depois você pode ver com mais detalhe, né? Que eu não vou ter muito tempo de ler cada um. Então, se você estudar os 10 mandamentos, você vai ver que a mesma coisa às vezes é exigida, não só em um mandamento, mas em vários. Por exemplo, não adulterarás, tem o não cobiçarás, né? O 10º mandamento. Então, há uma repetição ali nos mandamentos de exigências e obrigações, certo? Um mesmo pecado pode ser proibido em mais de um dos 10 mandamentos? Sim. Prestar um falso testemunho no julgamento de um assassino resulta na morte de um inocente. É uma violação tanto do 6º quanto do 9º mandamento, não matarás. Então, a pessoa que vai lá dentro do tribunal e diz um falso testemunho, ela pode estar matando aquela pessoa, porque ela vai ter pena de morte, vai morrer. Então, às vezes, dificilmente você quebra só um mandamento. Geralmente, quando você quebra um mandamento, você quebra outros. Por que razão os vários mandamentos se sobrepõem assim? Porque a vida é complexa. Tudo está relacionado. Então, quando você está em um pecado, você deve perceber isso, que geralmente você está não só em um pecado, é por isso que o pecado é grave e ele vai ganhando terreno na nossa vida. Por isso que nós devemos nos arrepender do pecado. Então, geralmente, um pecado, um abismo chama outro abismo, certo? Tudo está relacionado na vida espiritual, moral, né, do ser humano. Então, a pessoa que não tem Deus como Deus, ela não tem a verdade, então tudo isso vai se refletir na vida dela em outras áreas. Os 10 mandamentos podem se contradizer? Não. Se você está achando que um mandamento contradiz o outro, a sua interpretação é que deve estar errada, porque é a palavra de Deus, certo? Então, todos os mandamentos têm acordo, né? Aí alguém diz um exemplo aqui, mas, por exemplo, né, diz aí de um jovem que o pai proíbe de ir para a igreja, mas a Bíblia não manda honrar pai e mãe. A Bíblia manda honrar pai e mãe no Senhor. Se pai e mãe, ou a autoridade que está sobre você, está exigindo algo contrário à Bíblia, você fica com a Bíblia. É porque é difícil aplicar isso, né? Mas tem situações que você vai ter que fazer esse tipo de aplicação. Então não é contraditório, a lei não é contraditória. O que é que o catecismo ensina sobre os aspectos positivos e negativos dos 10 mandamentos? Então, geralmente o mandamento é negativo, não fará isso, não matarás, não adulterarás, mas existe ali uma ordem positiva. Existem proibições de pecados e existe o oposto, né, ordens. Qual é o aspecto positivo do mandamento? Né? É a conformidade com a lei de Deus, isso é, fazer aquilo que Deus requer. Então tem ordens ali nos mandamentos. Na forma como estão declarados os 10 mandamentos, qual o aspecto mais importante? O negativo ou o positivo? O negativo. É o mais proeminente ali. Né? Não fará, não matarás, não adulterarás. Né? Mas quer dizer que não tem aspectos positivos? Não, tem sim aspectos positivos. Tem sim aspectos positivos ali. Né? E etc. aí, que nós vamos ver na frente. Então, eu encerro aqui para ver se tem perguntas, né? Algumas regras aí. Nós vamos continuar, é claro, estudando as regras, né? Então fique tranquilo. Mas vamos ver aí se há ainda alguma dúvida, né? Irmãos, eu não achei aqui, mas tem algo aqui que eu não sei se eu esqueci de colocar aqui. Só para concluir aqui, abrir para a pergunta, o erro do fariseu é colocar uma ênfase exagerada no externo e achar que está obedecendo a Deus, sendo perfeito, porque está
não está externamente cometendo algum pecado, mas esquecendo de lavar o interior. E há outro erro, que eu acho que não está aqui, eu esqueci de colocar, que é o erro de achar que a aplicação externa não importa. Não, eu estou na lei do amor, e achar que, por exemplo, que guardar o dia do Senhor não importa, que aplicar os mandamentos na vida prática não importa, o que importa é que eu amo a Deus, amo ao próximo, importa é o sentimento. Não, irmãos, a lei, ela começa dentro, ela obriga internamente, mas a lei vai alterar o modo como a gente se relaciona, ela vai ser prática, ela vai ter aplicações práticas, ela vai dizer como eu vou viver a semana, como eu vou guardar o dia do Senhor, como eu vou amar a Deus, o próximo. Então, um outro erro, o erro do fariseu é achar que é só fazer, externo. E há um outro erro que é achar que basta só o sentimento, o coração. Não, a lei nos obriga a fazer, a obedecer, a obediência. Certo? A lei obriga a obediência. Ok? Eu acho que eu não coloquei aqui isso. Certo? Mas isso tem que ser dito. Certo? Então não lembro onde é que está, mas isso eu já falei aqui. Pronto, eu termino aqui, vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Aqui na internet aparentemente não, né? Não temos perguntas ou dúvidas. Então aqui presente, irmãos, tem alguma colocação, alguma pergunta? Alguma dúvida? Fiquem à vontade, aproveitem para perguntar. Pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de alguém que está online lá e vice-versa. Sem dúvidas, então se não tem dúvidas é porque entendemos, né? Porque está claro aí. Irmãos, fiquem à vontade, viu? Para anotar suas perguntas, suas dúvidas e nos enviar aí para a gente estar tentando esclarecer, certo? À medida que a gente caminha aqui na exposição do assunto. Nós caminhamos no texto, né? Nós fizemos alguns comentários, e aí, para a gente ir mais, precisaria dos irmãos terem dúvidas ou precisar de uma aplicação maior ou outra. Então, como não tem, eu vou orar para a gente concluir e caminhar e continuar na próxima quinta-feira. Ok? Oremos ao Senhor, então. Senhor, nós te louvamos por esse momento de consideração, podemos meditar na perfeição da tua lei e poder ver, ó Pai, quão distante estamos desse padrão e que não há justificativa, ó Pai. Estamos perdidos, somos pecadores, ó Deus, somos dignos da morte, do inferno, somos responsáveis, ó Deus. Ali em Adão pecamos e também pecamos na nossa vida porque temos uma natureza depravada, corrupta, nossas emoções, nossa vontade, nossas faculdades estão corrompidas e por natureza somos escravos do pecado, inclinados ao mal. E a tua lei nos revela, ó Pai, toda essa realidade. E nós podemos perceber, ó Deus, que jamais poderemos obedecer perfeitamente. Ao mesmo tempo, ó Pai, nós temos Jesus, o único que obedeceu perfeitamente. E te louvamos porque pela fé a justiça dele é nossa, é feita nossa. E como salvos, ó Deus, pela graça, nós somos apontados para esse padrão da perfeição. Somos apontados, ó Pai, para a tua lei, embora jamais poderemos cumprir perfeitamente, mas é a tua vontade, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, e o Senhor nos chama à santidade, a sermos perfeitos como o Senhor é. Santifica-nos, ó Pai, pela tua palavra, pela tua lei, nos dá o desejo de buscar a santidade interna e também externa, aplicar a tua lei às nossas vidas. E para isso, ó Pai, nos dá o desejo de aprender sobre os 10 mandamentos.
de entender que não estamos tratando desses mandamentos como que pudéssemos nos salvar ou obedecê-los com perfeição, mas para poder entender o que Jesus fez, entender que toda a sua vida foi perfeita, e entender que Ele é o nosso substituto, o nosso mediador. Ó Deus, salva pecadores em nossos dias, usa a lei para humilhar, para quebrantar, para trazer, ó Deus, o nosso povo, a nossa sociedade, de volta para Cristo, para o cristianismo e para o arrependimento. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe cada irmão, uma boa noite, a graça e a paz. Eu vou encerrar então aqui a nossa transmissão e até uma próxima oportunidade. Graça e a paz a todos.